esta música que ouvimos nesse momento, de autoria do nosso tão amado Guruji, tem em sua letra um sublime ensinamento. Ela nos diz: mentaliza o teu coração aos pés lótus para cruzar os oceanos da ilusão, cruzar os oceanos da ilusão, superando ao lótus branco e pureza. Superando o lótus branco e pureza, além da vaidade, de toda a vaidade, imagem de Brahma, livra-nos da ilusão. Todo o movimento que fazemos com a consciência parcial que temos, ainda tão vinculada às cadeias de causa e efeito, que a maior parte de nós são prisões. Todo movimento que fazemos, ainda que não tenhamos total consciência, nos dirige a atravessar esse oceano em direção à nossa natureza verdadeira. Ali, libertos da ilusão que nos fez criar o que somos, ainda que não nos saibamos, ou ainda que nos saibamos de maneira distorcida, nos valendo do ego, expressão divina voltada para si mesmo, ainda que não saibamos ou saibamos de forma distorcida. Nosso caminho é em direção à nossa essência. Quanto maior a nossa consciência, quanto maior o mergulho e o voo simultâneos que fazemos, a luz infinita, própria da criação, em seu estado mais harmônico, brilhará em nós, libertos da ilusão, ressurgiremos, curados por inteiro e capazes de curar, salvos por completo, inteiramente capazes por libertos, livres do egoísmo, de todo orgulho e toda vaidade, salvos por completo, amor puro, o amor que significa a antemorte, vida, seremos capazes de salvar. Paramahansa Yogananda, que tanto nos auxilia nessa caminhada, por amor, devoção absoluta e entrega total de seu ser, aos pés de seu Guru, Swami Shri Daswadi,
mostrou esse caminho através de seu guru, que por sua vez liberto foi pela filha Mahachari, que por sua vez liberto foi pela Bhakti. Não é ego desses caminhos, porque é só um caminho da divindade única. Portanto, não pode ter vaidade nem orgulho. É uma porta, é um vazio, como disse o Buda. Por onde passa o discípulo que desperta, o que busca o despertar. Quando tua canção flui por mim, meu Deus, diz a letra dessa melodia. Quando flui por mim a tua canção, você e o teu salvação. Amar, viver. Vibrar contigo nas teias e nas telas do infinito, liberto e libertador, cantando a sua canção cósmica, quando flui por mim tua canção, meu Deus, Pai, Mãe, amigo, amor, e todos, que a nossa consciência possa abrir as suas portas para que o portal que os nossos gurus abrem para nós seja a nossa passagem de uma vez para todas, deixando para trás as feridas das encarnações e as ilusões, para encontrarmos, como disse o Cristo, a verdade e a vida. Amar é viver. Todo mais é sombra. Capaz de Deus. Boa noite a todos. Eu sei que essa luz incomoda, né? Nessas horas a minha casa deixa apagada e a gente só olha de cá. Mas vai ser a segunda parte do nosso encontro hoje. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à casa. Vai meu filho, nossa aí, logo todo mundo, aqueles que estão pela primeira vez conosco especialmente, e aqueles que fazem a honra de estar aqui. Bom, tem avisos hoje também. Boa noite a todo mundo. Para quem ainda não teve a oportunidade de ver lá embaixo, está à disposição na cantina, a gente recebeu uma cesta de produtos Natura de presente de um casal, amigo, e a gente está rifando essa cesta. Super bacana, com um ato super generoso deles. São 11 itens, produtos Natura, super
cheirosas, bacanas. Então, quem quiser ficar cheiroso e ajudar a casa de cada cria, não deixa de entrar na cesta. O valor da cesta da rifa é R$10 e vai ser no DVD pela no dia 6 de agosto. Ainda está em tempo. Quer falar da campanha de flores? Não. É? Mas se der mais. Já que não sai de sangue, está valendo. Não é? Gente, a gente fez uma meta de cobertores, né, de 500 cobertores, a gente já chegou aos 400. A gente ajudou instituições, ajudou a comunidade de rua, morador de rua. A gente já distribuiu aqui para as famílias, a gente distribuiu 4 para cada família. Mas a gente, assim, quando a gente chega na meta, a gente faz igual, né, o pessoal fala em dobrar a meta. A gente não sabe qual é a meta, a gente dobra. Então, a gente ainda faltam 100 para completar. Na verdade, eu não sei quando chegaram aqui embaixo, acho que hoje ninguém trouxe. Então, quem quiser doar cobertura ainda tem tempo. Até o fim, dia 30 de julho, eu estou recolhendo. E aí depois disso... Oi? Pode ser em recurso, espécie, dólar, euro, se vocês quiserem. E a gente está aceitando também. Comprado por um preço... Os cobertores que a gente pede, geralmente, eu tenho comprado 18,50 de casal, porque é um pouco melhor. Tem uns, né, aqueles que usam mudança, que custam 10, 9 reais. A gente tem evitado que aquele cobertor, o cara vai se cobrir, ele já rasga. Então a gente tem dado uma coisa melhor. E para as famílias a gente deu de microfibra, a gente deu uns melhores que custam 25, 20. Então a gente tenta dar para nossas famílias aqui, como eles precisam muito desses cobertores, né? Onde eles moram, a gente não, essas casas estão bem, né? Alvenaria direitinho, mas em comunidade às vezes as casas não tem passa o vento muito fácil, tem casa que é de papelão, tem casa que... Então eles sentem mais frio que a gente. O cobertor também serve como forro, como janela. Um dia eu vou tirar foto, vocês verem 1000 utilidades do cobertor numa comunidade, gente. Obrigada. Otton. Hoje é um dia bastante forte que o cristianismo se homenageia um dos seus maiores ícones, Bento de Lúcia, de morte, né? São Bento. Mas depois, quando o Otton veio para cá, a gente estava um pouquinho sobre ele antes de a gente entrar. Primeiro explicar o que é um satsang, né? O período de explicação. Vou fazer uma explicação no Facebook. Mas tudo bem. Você achou ruim? Não, nada ruim. De última hora. Eu aviso assim, tipo 3 da manhã. Última conversa, o último diálogo eu fui às 3h15. Foi? Da manhã. Essa hora? Eu respondi, mas não viu. Já tá. Já tinha desdobrado. Boa noite. Senhor, luz. Mas luz, bendito. Até ele disse. Tem que orar muito para ter luz. Por isso que dizem que às vezes assim, Deus me dá até aquilo que eu não peço a Ele. Eu já pedi a luz e não dá. Tudo bem? Hoje o Luiz já disse que foi muito forte, quando o homem baixa a cabeça e diz, perdi a esperança, Deus também baixa a cabeça e diz, perdi o homem. Um dito do mestre Eckhart. Temos que entrar no corpo
para ir além dele e depois descobrir que não somos ele. Aqui atrás. Preste atenção. Abra caminho para si mesmo, dentro de si mesmo. Pare de olhar para qualquer lugar. Rumo. No mais secreto de ti mesmo, és um tesouro escondido. Abra os olhos interiores. Regresse finalmente à origem da tua própria origem. Rume. Seja consciente da vida passageira e verás a eternidade. De vez em quando, você precisa fazer uma pausa para visitar a si mesmo. Desista de se definir para si mesmo e para os outros. E não se preocupe com a definição que os outros lhe dão. Quando uma pessoa o define, ela está se limitando. Então, vocês me desculpem. Ela está se limitando. Então, o problema é dela. Sempre que estiver interagindo com alguém, não se porte como se você desempenhasse uma função ou um papel. Seja um campo de presença consciente. Dizem que tudo que estamos procurando também nos está procurando. E que se procurarmos, também estamos procurando. Paramos. Se pararmos quietos, nos encontrará. É algo que há muito tempo está nos esperando. Quando chegar, não se mova, descanse. Desejo que hoje experimente a paz dentro de você e que confie que está exatamente onde você deve estar. Que não se esqueça das infinitas possibilidades que nascem da confiança em você. Confiança em você mesmo e nos outros. Que utilize os dons que você recebe e que transporta aos outros o amor que recebeu. Espero que você esteja feliz consigo mesmo, porque você é. Deixe esta sabedoria entrar em seus ossos e deixe sua alma cantar, dançar e amar livremente. Ela está aí para cada um de nós. Eu queria terminar um Talmud que diz:
Cuide bem dos seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Cuide bem de suas palavras, porque eles se tornarão atos. Cuide bem dos seus atos, porque eles se tornarão hábitos. Cuide bem dos seus hábitos, porque ele será o teu caráter. E cuide bem do teu caráter, porque ele será o teu destino. Primeiro vamos abrir com parênteses para falar um pouco dessa entidade, esse ser que em uma de suas encarnações tomou a personalidade de Bento de Lúcia, que é muito conhecido e pouco conhecido. Na verdade, muitas vezes a gente conversa aqui na casa sobre o caminho da espiritualidade no mundo ocidental. E a gente já repetiu, nós já repetimos, que no mundo ocidental, depois que Jesus Nazareno expressou com plenitude o ser Cristo, ensinou que muitos poderiam fazê-lo, na verdade qualquer um que o quisesse poderia fazê-lo também, deixou isso muito claro. A partir da sua partida física do mundo, criou-se um grande movimento de espiritualidade. Em um primeiro momento, os seus discípulos mais diretos, ligados a todas as escolas de pensamento e de espiritualidade judaicas que já existiam naquela época, moveram um caminho, se chamava mesmo caminho, isso antes de se chamar cristãos, de iluminação espiritual. Esse processo gerou, todo mundo conhece, uma série de perseguições do Estado romano, que não se limitava apenas a perseguir os cristãos, perseguia também qualquer um que falasse de espiritualidade e de liberdade, porque os romanos tinham uma consciência muito fechada em relação ao que seria domínio e poder, e tudo que falava de liberdade, ainda que fosse numa base espiritual, era visto como ameaça. Os cristãos foram então perseguidos, como também, mas num determinado momento o Estado romano absorve um movimento já cristão que já passava por algumas transformações. Havia muitas escolas de pensamento cristão, os gnósticos, os donatistas, os arianos, e outros mais, e a espiritualidade judaica corria em paralelo com uma ascensão muito grande da Kabbalah. E com o domínio do Estado romano sob o cristianismo, com a fundação de Constantino, cria-se uma instituição poderosa e nesse momento aparece Bento de Lúcia, que vai encarnar no ano de 480, exatamente quando o Império Romano tinha acabado de cair no Ocidente. E Bento de Lúcia, com o seu trabalho espiritual, com a sua força, foi o responsável por manter guardado todo aquele tesouro espiritual dentro da cristandade. O trabalho espiritual de Bento, quando se torna o fundador do monarquismo ocidental, as ordens monásticas já existiam largamente no Oriente. O Oriente já tinha todo tanto dentro da escola, dentro da religião budista, quanto da Vedanta, enfim, os sufis. Mas o monarquismo ocidental era fundado por Bento de Lúcia, que era um grande ser, um médium absoluto, com todos os tipos de mediunidade, do efeito físico a todas as outras presciências da evidência, um estudioso profundo, porque antes dele resolver pela vida monástica, ele foi para Roma estudar, era filho de uma família nobre, rica, e ali estudou profundamente retórica. Então, os mosteiros que depois ele vem a fundar são baseados na espiritualidade. Então, o seu lema era ora e labora, ora e trabalha. Trabalho é para servir. Então, os mosteiros beneditinos, eles guardam o conhecimento de várias origens e são responsáveis por manter aquilo intacto enquanto desmoronava a sua volta, passava por um período de caos a sociedade ocidental com a queda de Roma e a sua reestruturação posterior. Tanto é verdade que nós vamos ver, depois das outras ordens, todas serem como que filhas, ainda que indiretas, mesmo do franciscanismo.
São Francisco de Assis é acolhido pelos beneditinos quando ele faz o seu movimento libertador, rompendo com toda aquela pressão da igreja e da sociedade da época. Ele vai ser acolhido no primeiro momento, depois Santa Clara, pelos beneditinos, e graças a Deus compreenderam muito bem que ali estava surgindo um grande movimento de renovação da igreja. Nos mosteiros beneditinos se fazia até sessões de materialização. Se trabalhava largamente com a comunicação com o mundo espiritual, se entrava em contato com outras escolas espirituais, tanto que uma das suas derivadas, os cistercienses, são os pais espirituais do movimento templário. Vai ser um movimento que, depois, quando as cruzadas acontecem, encontra no Oriente aquela fonte espiritual que ainda estava viva ali, tanto na mão dos cabalistas quanto na mão dos mestres sufis, e procura depois trazê-la para o Ocidente para incorporá-la à espiritualidade cristã. Então, o poder de vento era muito grande, ele foi um médium, porque hoje todo mundo vê aquela medalhinha, né, de São Bento, da proteção, porque ele era realmente capaz, pela sua mediunidade, de fazer grandes libertações, exorcismos, de obsessões, e enfim, tem vários milagres. Ele primeiro ficou muito tempo numa gruta, depois ele foi descoberto ali, entrou no mosteiro, tentaram matá-lo várias vezes, só que ele, como era um médium, eles com veneno, então foram 3 ou 4. Ele sabia que tinha veneno, ele fazia a bênção em cima do copo com veneno, aquele copo arrebentava, aí ele dizia assim: olha, mas eu não tenho nada contra vocês, eu perdoo vocês, meus irmãos. E foi expulso de um dos mosteiros, que foi para Monte Cassino, fundou 18 mosteiros. Quando ele chega lá, aquele frade, aquele abade que tinha expulsado, que tinha muito ódio dele, foi para uma laje, a laje arrebentou e esse frade desencarnou. E um dos seus discípulos, que depois até se tornou um santo, Mauro, mandou uma mensagem para ele muito feliz, dizendo: morreu aquele fulano que detestava você, e falou: olha, eu tenho pena de você, e você está feliz por ter morrido no abade. Na verdade, o que nós temos que fazer é pedir por ele, porque infeliz é ele, mas você toma cuidado para também não ficar infeliz, ficando alegre porque morreu aquela pessoa que me odiava. Quem sou eu? Então, a gente vê a qualidade desse espírito por esse tipo de ações. E é muito interessante, muito singular, que a sua desencarnação foi um verdadeiro Mahasamadhi. A sua irmã, gêmea escolástica, ela também fundou a parte feminina da Ordem Benedictina, ela tinha adoração por ele. E só que ele era muito rígido, né? Só se encontravam uma vez por ano para conversar, e ele, em determinada hora, vou para o mosteiro. Um dia, eles vão para lá, ele vai encontrá-la, e ele diz: agora tem que ir embora, mas fica mais um pouquinho, não, eu vou ficar. E ela faz uma oração pedindo que Deus não deixasse ele sair. Cai uma tempestade absoluta, enorme, ele fica ali preso, e ela diz: está vendo? Eu pedi você não me ouviu. A Deus eu pedi, ele me ouviu. Agora vai para o teu mosteiro se você pode. E ele teve que ficar ali, e não sabia, depois no final, ela dá a entender a ele que ela desencarnaria em breve. Então ele sai, vai para o seu mosteiro, e 3 dias depois ela desencarna, e ele vê a cena do seu mosteiro, o espírito dela se desprendendo do corpo e subindo iluminado para os planos mais altos. 40 dias depois ele desencarna, mas desencarna com absoluta consciência. Ele manda 6 dias antes os seus frades prepararem a sua sepultura para o seu corpo, né? Como a gente ouviu hoje aqui, nós não somos um corpo, temos um corpo. Nos reúne em oração, e depois de um momento de intensa meditação, de cânticos, os cânticos chamados gregorianos, começaram ainda antes com Bento, São Gregório Magno, aquele cristiano beneditino, que depois se tornou Papa, e ele ali desencarna em pé. Em oração ele deixa o corpo, muito parecido com o Guru de Paramahansa Yogananda, que desencarnou não em pé, mas em posição de lótus, sentado, e como estava, ficou deixando o seu corpo físico de forma consciente, como fez Lahiri Maharaji, como fazem aqueles que têm uma plena consciência de que a vida é algo muito maior do que o corpo físico e estão libertos por causa disso. Agora vamos lá para o satsanga.
Essa palavra, satsanga, que o Michael colocou ali uma tradução interessante, acho que podia gerar algum tipo de... A primeira coisa, assim, não tem guru nenhum nessa história, né? Na verdade, o satsanga é, sim, os dois termos sânscritos falam do caminho do conhecimento. Sangha é um encontro. Buda, por exemplo, chamava os seus discípulos, aqueles que estavam à volta dele, da sangha. São as pessoas que se reúnem com um determinado propósito. O satsanga é o propósito de todos conhecerem. E ele se transforma normalmente numa sessão de perguntas e respostas. E é isso que a gente pretende fazer hoje aqui. Vocês foram apanhados meio de surpresa, né? Tem gente mais tímida, menos tímida, mas nós vamos ter aqui, até 9 horas da noite, mais ou menos, esse satsanga. Vocês poderão fazer perguntas e respostas e a gente vai tentar responder. Portanto, é um caminho de conhecimento mútuo. Uma palestra, eu estou trazendo um tema pronto e, enfim, por mais que é um trabalho espiritual, a gente conversa sobre um tema pré-estabelecido. Aqui, nesse momento, vocês vão ter a possibilidade de perguntar algumas coisas. Se eu souber encaminhá-las, respondê-las, sim. E algumas certamente serão um propósito, enfim, sem discernir por qualidade, mais apropriado para o momento ou não, mas não tenham receio de fazer perguntas. Enquanto estiver dando, nós temos exatos 40 minutos, são 8h20 agora. 40 minutos é um tempo razoável para que a gente possa fazer isso. Se o Michael quiser começar, ou alguém quiser começar... É o quê? Uma hora. Praticamente uma hora. Então estão abertos os trabalhos do satsanga, e agora é explicado que seja isso. Uma hora, eu estou assim, para alguém, se tiver alguém já com alguma ideia, porque geralmente tem uma timidez inicial. Só para animar o povo. Eu não pedi perguntas por escrito antes, que eu poderia ter feito isso, primeiro porque foi às 3h30 da manhã. Adiantava um pouco, não tanto. Mas o fato é que as perguntas por escrito geralmente são um volume maior do que a gente tem tempo para responder. E eu não quero frustrar ninguém. A gente traz pergunta e a pergunta nem foi citada. A ideia é, nós vamos procurar fazer isso. Tem ali, Luiz. Já tem um dedinho, né? Quer falar aqui, melhor, né? Eu pediria que vocês viessem pelo seguinte, porque não sei se tem gente lá embaixo. Tem, lá embaixo. Então, o som do microfone... Ou então fala e eu te replica. Então tá, faz a pergunta e o Michael faz o reverb. É classado. A pergunta é, se os católicos não acreditam em reencarnação, quem são aqueles atribuem esses espíritos que os santos conversam? A pergunta, resumindo, é isso. Né? Na verdade, os católicos não acreditam em reencarnação, mas acreditam na sobrevivência da alma. Existe uma área muito nebulosa na teologia católica em relação a isso, porque ao mesmo tempo em que os fatos, que não há como negar, ao longo da história, o cristianismo mostra, os espíritos, como você está falando, conversam com médiums, vamos usar a palavra médiums aqui, só para a gente se facilitar um pouco, sensitivos, enfim, católicos, como era Padre Pio, como foi São Francisco, como foi, e os exemplos são muitos, né? Existem santos, médiums de todo tipo. Só que, como eles acreditavam que a alma tinha uma vida só, ou acreditam ainda que tem uma vida só, aquelas almas sobreviventes estavam no céu, no purgatório ou no inferno, mas podiam se comunicar. Só que para eles aquelas almas não retornam à Terra. Nem tinham nascido antes, nem vão nascer na Terra depois. A nebulosidade da teologia, ela tem 2 pontos na teologia católica. A primeira é que a alma está num local, mas existe uma crença de uma ressurreição dos mortos em corpo físico. Isso é uma das, vamos chamar assim, dos dogmas católicos. Mas esse dogma ele é nebuloso até mesmo dentro do catolicismo. Porque se aquela alma vai ressurgir só quando o corpo, ela está onde, ela faz o que onde ela está.
eles não acreditam que ela nasça ou tenha vivido outras vidas antes. Para o católico, uma alma é criada no momento do nascimento do ser. Ela é criada naquele instante. E aí ela vai crescer, viver, morrer e vai ter o seu destino. As almas que cumprem a sua missão vão ou para o purgatório, onde é um estágio intermediário, do qual elas podem ir para o céu ou para o inferno. Aquelas que são, enfim, que cumprem todas vamos chamar assim, os preceitos católicos e que seguem o amor, vão para o céu. E as outras vão para o inferno, que é tido como um lugar que fica ali pela eternidade. Mas hoje a gente vai vendo dentro do próprio catolicismo, hoje não só hoje, mas muito tempo, que essa teologia nebulosa, na prática, ela não casa com nada. Primeiro que uma ressurreição do corpo físico é hoje praticamente improvável e é inconsistente. Você imagina alguém que não tenha nascido há 2.500 anos atrás, outro há 1.000 anos atrás, outro há 500, outro há 100, outro há 20. De repente, Jesus todo mundo, uma mistura de culturas, de épocas. Então, essa questão da ressurreição, na verdade, dos mortos, é um símbolo, um código para a própria reencarnação. A ressurreição dos mortos, aliás, ela tem duas visões. Uma da reencarnação em si, e a outra de uma ressurreição em nível diferente, no sentido de que você desperte, aí já numa mística católica mais elevada. Jesus Cristo foi muito claro quando ele, no Evangelho de João, conversando com um dos membros do Sanedrim chamado Nicodemos, que faz a ele a pergunta: o que eu tenho que fazer? E Jesus diz assim: se você não nascer de novo, você não verá a Deus. Aí ele pergunta: eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus faz uma piada com ele, assim: Nicodemos, você é mestre em Israel, você é membro do Sinédrio, você não sabe isso? Se você não sabe nem as coisas humanas, como é que eu posso falar das celestiais? É claro que tem que se nascer de novo, da água e do Espírito. Aí Jesus está dando exatamente essa explicação desses dois tipos de ressurreição. A ressurreição da água, a água é o elemento que simboliza a matéria. A água, nosso corpo tem quase 90% de composição de água, 80 e poucos por cento. O resto são elementos que flutuam ali dentro. Então nós somos água. Somos seres aquáticos nesse mundo, nessa dimensão que vivemos. O renascimento da água é exatamente as reencarnações. Quer dizer, se você é mestre real e não sabe disso, naquele momento se acreditava, e no judaísmo ainda hoje, de uma forma um pouco diferente da que o Espiritismo propõe, em reencarnação. Então era algo que me brincou. As coisas humanas você ainda tem dúvida? Se eu te falar das coisas humanas e você não tem dúvida, como é que eu vou te falar desses celestiais? Aí ele diz: aquele que renasce da carne, aí ele troca a palavra água por carne, para dar chancela do que ele estava falando. É da carne. E aquele que é nascido do Espírito, é do Espírito. E ele diz que são necessários dois renascimentos. Então, o renascimento do Espírito é aquele que nós vamos despertar para a nossa natureza crística. E esse, quando acontece, você não tem mais relação nenhuma com o karma. É espetacular essa passagem do Evangelho de João, porque Jesus fala: aquele que é nascido da carne é da carne, aquele que é nascido do Espírito é do Espírito, porque o Espírito sopra como um vento que não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, Jesus rompe a cadeia causal das relações kármicas para aquele que é renascido dentro do reino do Espírito. Nós, por enquanto, estamos renascendo da carne. Mas para os católicos, voltando à pergunta, eles acreditam que se fala com as almas. Tanto porque não há como negar. Padre Pio conversava. Tem uma santa, especificamente Santa Margarida Maria, Marguerite Maria Lacoque, para dar um exemplo. Ela era uma freira, foi aquela que viu Jesus e que trouxe para dentro do catolicismo, que era muito carregado de culpa, de castigo, de inferno. Ela veio trazer, e a partir desse, uma devoção ao Sagrado Coração, para mostrar o lado verdadeiro de Jesus, que era amor puro. Jesus ali para ela proclama: aqueles que se devotam ao meu Sagrado Coração, aqueles que conseguem superar os seus pecados.
O amor do Sagrado Coração supera todos os pecados que as pessoas têm. Ela viu uma chama de esperança. Ela era uma médium espetacular. O que ela fazia? Ela ficava no convento e as pessoas iam lá consultá-la. Eu queria saber do meu parente tal. Ela se concentrava, ela ia ao purgatório, ou ao inferno, ou ao céu, e dizia: olha, seu parente assim está bem, ou não está. Se ele está no purgatório, vamos fazer missa por ele, para que ele possa sair dali. Vamos pedir. Exatamente o que a gente faz aqui. Só que para o católico não tem a continuidade da reencarnação. Para ele, aquela alma nasceu quando o corpo dela foi criado e teve o seu destino depois que o corpo morreu, definitivo. A gente vê que, até sem querer dizer nada contra o catolicismo, dentro de uma lógica, né, não é possível. Ou seja, os fatos são os mesmos. Os médiuns católicos, os espíritas hindus, ou que seja, os sensitivos vão ver os outros planos. Acreditar que aqueles que estão lá voltam e vêm é uma questão de você ter uma escola que você siga. Se você não segue uma escola, não vai te impedir de ter o contato com o mundo espiritual. Né? Eu dei o exemplo de Santa Margarida de Maria, mas posso dar o exemplo de vários outros santos que conversavam com os desencarnados, que viram os desencarnados várias vezes. Eu dei agora o exemplo de São Bento. Né, que quando a sua irmã desencarna, ele vê a sua alma subindo aos céus, né, longe, não estava fisicamente ali. Não sei se eu te respondi. Luiz. Já animou, tá vendo? Agora várias vezes. Eu sabia ao mesmo tempo. Vamos? Vamos lá. Só para complementar o do catolicismo, o catolicismo acreditava na reencarnação. Foi naquele concílio lá de... Isso, também. Então, né? Pode falar. Só para... No concílio lá, porque teve uma coisa humana lá, a mulher de Constantino, isso, que não... Então, eu acho que era legal. Assim, a reencarnação era algo que vinha fartamente conhecido, porque Jesus fala isso para Nicodemos. Não havia dúvida sobre a reencarnação naquele momento. Tanto que Jesus não veio para ensinar a reencarnação. Ele fala assim: eu não vim para falar sobre isso. Isso aqui para mim já é caso. Eu quero falar sobre outras coisas, eu quero falar sobre outros estados do ser, mais libertos. A lei da reencarnação é tácita, ela existe. E aí é tanto verdade, como o Michael está dizendo, que o cristianismo inicial aceitava a reencarnação nas suas diversas escolas, muitas delas aceitavam a reencarnação. E isso era algo que foi discutido depois, quando a instituição cristã virou o catolicismo, principalmente no Concílio de Milão, quando o Edito de Constantino proíbe a crença em reencarnação. Por que razão? Qual é a razão que isto por força política? Porque, vamos pensar juntos, se você tem reencarnação, quem é o responsável pelo seu destino, pela sua salvação? Não é? A gente é que faz. Se você tem obrigação de ir a um sacerdote, para que aquele sacerdote te confesse, faça com você uma relação que ele é o pontífice ou a ponte com um Deus, você está preso, você não se salva. Você, para se salvar, você precisa seguir os preceitos que aquela instituição sacerdotal está te passando. Então, quando se percebeu isso, e a força da instituição foi crescendo, não existe reencarnação. É uma vida só e a sua salvação depende de todos os preceitos católicos, e seguir a missa, fazer aquilo outro, confessar, e o sacerdote é que absolvia os pecados. Você vai pedir perdão ao pecado, você não podia pedir perdão sozinho a Deus. Você tinha que ir ao intermediário e confessar a ele, e ele era, se usava uma passagem do Evangelho específica para dar suporte a isso. E o sacerdote era capaz, então, de absolver, dando as penitências, né, fazendo tudo aquilo. Então, foi bem lembrado. O Tarcísio falou sobre o judaísmo, da mesma visão. Sobre a reencarnação, me ajudem aqui os nossos companheiros. É um pouco diferente da nossa. É. Não, por que não? Mário, quer falar alguma coisa? A reencarnação no judaísmo, ela é... Roberto. Fala. Fala aqui, você tem a voz bonita. Mas que o microfone chega até ali, ó. Vai lá. Na verdade, no judaísmo, isso é completamente diferente. Acredita-se uma reencarnação meio escondida.
Porque, na verdade, como é que a gente sabe que existe essa reencarnação? Na verdade, ela não é oficializada. O tempo do ser humano acaba. E, na verdade, quem vem para substituir, entre aspas, vem para completar o tempo. E é assim que isso acontece. Até uma curiosidade, você só dá nome de pessoas nascidas, pessoas que já morreram. Não existe a figura, só existe uma outra, o Ashkenazi, o Sefaradi. O Sefaradi consegue, é uma outra divisão do judaísmo. Você consegue dizer nome de pessoa, por exemplo, João Júnior, por exemplo, não existe isso. O Ashkenazi, que é são os europeus, eles dão o nome de pessoas que morreram. Então é uma forma, na minha cabeça, eu sempre pego experiência, você sabe que você completa um tempo. Se faltava um tempo, não está dando pelo entendeu? Não, claro que dá. Deixa eu só fazer uma sugestão, antes da gente falar. Tem dedos que já levantaram. Vamos anotar, para a gente dar uma ordem, as pessoas que levantaram, sem perder, esquecer de ninguém. Só parar para isso. Quem pode fazer isso? Quem que eu vejo? Antônio. Quem levantou a mão? Você vai guardar? Ó. Gerbatim. Quem mais? Gabriel. Quem? Ainda aqui tem outro nome. Então o seu nome dele. Você guarda na ordem? Sua memória de ônibus? Ou vai escrever? O nome dele foi melhor. Gerbata, primeiro. Então, isso que o Mário falou, no judaísmo nós temos essa percepção, ela é ligada a uma visão que é mais profunda na Kabbalah, que se fala de uma alma raiz. E também, depois, na teosofia, no esoterismo teosófico, se leva em conta isso. Esta alma raiz, ela pode se expressar em vários seres que reencarnam ligados a esta mesma raiz. Então, por exemplo, alguém pode ser... Vocês viram aquele filme, O Pequeno Buda? Em que no final se descobriu que duas... Não sei quem não viu o filme. É um filme que um sacerdote, ele já, um lama tibetano, morre e eles reencarnam imediatamente. Então, ele reencarna em duas crianças. Só dando esse exemplo para entender exemplo de alma raiz. No judaísmo é um pouco diferente, mas são sucessões que podem se fazer a partir de uma alma raiz, que é a raiz de várias encarnações, muitas vezes simultâneas ou sucessivas. Então é uma visão diferente da reencarnação vista no espiritismo, mas é interessante. Mas isso aqui é um tema que, se a gente for nele, a gente vai embora. Não tem a ver de psicose, que hoje acredita em reencarnação animal. Isso pode enrolar muito. O budismo acredita nisso, mas assim, na minha visão, é muito interessante essa visão de reencarnações parciais, porque abre muito campo para a gente entender algumas coisas nessa visão mais ampla, já falando das espiritualidades do século XXI. Na verdade, se nós todos somos um, vamos pensar juntos aí. Se nós temos a unidade, esse conceito de raiz pode fazer sentido. Como é que você junta isso com a preservação das individualidades específicas, que não são apenas as personalidades que a gente vive no mundo, quando a gente está vivo, essa personalidade sobrevive. Então, tipo Casa de Padre Pio, a gente acredita que todas essas visões são colaborativas de uma visão mais ampla, como se fosse um quebra-cabeça que a gente fosse montando com peças que vão compondo imagens cada vez mais amplas, porque cada vez mais nós ascendemos na nossa consciência. Então, a visão de uma individualidade única que vai só ela fazendo movimentos, que é a mais lógica ao nosso primeiro olhar, é a visão espírita, o ser individual que vai nascendo, vai reencarnando no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, depois chega ao reino nominal, e desse reino nominal ele vai evoluindo até o reino angelical na união com Deus. É uma visão que serviria, vamos chamar de base. As outras visões sobre reencarnações compõem algo mais amplo se a gente tem abertura de mente e entender, por exemplo, essa visão do judaísmo, como você fala aqui, um nasce para completar o outro.
É sim no sentido, vamos usar um termo que foi trazido à baila já no século XXI. Chama-se de co-encarnação. Ele pode se valer tanto para encarnações sucessivas, de seres que encarnam na mesma família, ou que a família vai se compondo, né, nessa esteira de sucessões, ou de encarnações simultâneas, e nós estamos aqui e existem co-encarnações trabalhando conosco em função de um objetivo maior do que o da individualidade. Mas isso é uma viagem que a gente pode fazer. Um satsanga como esse aqui, tudo pode virar um tema único para a gente seguir só por eles, né? Em Mendes pode ter um dia de satisfação, Luiz. Esse tema vai anotar? Luiz. Exatamente, anotar para a gente poder voltar a eles. Uma manhã em Mendes e tal. Sim, ou então aqui mesmo, a gente fazer um encontro aqui. Esse tema das reencarnações, ou da lei da reencarnação como uma lei, me vale sempre do Kardec, né? Que foi o primeiro, quando ele desenvolveu o seu trabalho hercúleo de tirar esse conceito da reencarnação a partir das comunicações dos espíritos. Porque talvez as pessoas não saibam, Kardec era uma pessoa, ele era assim, uma pessoa de formação científica, ele tinha um lado místico sempre muito forte, mas era alguém com uma presença bastante respeitada na sociedade parisiense da sua época. E quando ele começou a fazer o seu trabalho, e receber e ver que aquelas comunicações que vinham não podiam ser frutos do acaso, nem eram nada, ele começou a fazer ligava uma coisa com a outra e começou a se falar de reencarnação. Ele, no primeiro momento, ele tinha um pouco de resistência. Ele foi convencido depois, né? E os espíritos sempre disseram nas suas obras que o que eles falavam era muito pouco, eles falavam de acordo com a capacidade que as pessoas tinham de entender naquele momento. E que essa capacidade iria aumentar, e de acordo com aumentar essa capacidade, mais coisas seriam reveladas. Então, sobre a reencarnação em si, o Kardec falava, bom, o espiritismo é progressivo, ele vai seguir a sua percepção. Essa linha mestra é verdade, existe uma evolução individual, da natureza individual de cada um, até que a gente se engrandeça e se liberte, percebendo o ser uno em tudo. Mas esse processo individual, ele se enriquece ao longo da caminhada com esses termos que a gente chama de co-encarnação, né, de encarnações que se complementam, né, porque de uma família para outra as entidades se sucedem naquilo, né, sem que haja uma partição da individualidade, da alma raiz, e por aí vai. Bom, e agora? Agora, Antônio. Então, rebatido. Vai te citar na lista. Tanto a Fátima quanto a Gabriela, então tá, já estão na cara. Aqui na ordem. Tem rebatido, Antônio, Gabriela, Fátima, Amarília e Gilva. Vamos lá. Essa pergunta pode ser que atenda somente uma curiosidade minha, mas eu queria perguntar para você sobre José de Arimateia, a relação dele com Jesus, já que ele era do Sinédrio. Tá. É tipo uma língua negra. Olha, José de Arimateia, ele é pouco citado nos cânones oficiais, ele é citado muito mais nos apócrifos, né, chamados apócrifos. Assim, só para... Existem coisas escritas sobre a passagem de Jesus. Se escolheram 4, e aí já as instituições, mas isso eu acredito até que foi escolhido com uma influência muito forte do alto, né? Porque os 4 escolhidos são muito bem escolhidos, vamos chamar assim, nada contra eles. Mas existem outros tantos escritos, numerosos escritos à volta, que são chamados aqueles que estão fora dos cânones oficiais, por isso chama-se de apócrifos. Mas alguns deles são muito importantes, e é interessante que no dia 7 de maio de 1945, um dia antes da rendição alemã na Segunda Guerra Mundial, 7 de maio de 1945, um camponês em Nag Hammadi, na Península Arábica, descobriu uma ânfora com vários escritos cópicos, entre eles o Evangelho de Tomé, hoje conhecido largamente, fartamente utilizado. É um exemplo de um Evangelho apócrifo. Arimateia está citado em vários, inclusive tem escritos sobre ele. Eu me valho, quando eu penso em José de Arimateia, das comunicações dadas por uma grande médium católica também, do século XX,
chamada Teresa Neumann. Todos já ouviram falar de Teresa Neumann. Teresa Neumann foi uma moça alemã, camponesa, no interior da Alemanha, que mostrou desde o início uma forte, um corolado de fenômenos, de coisas à volta dela. Ela nasceu, ficou paralítica e foi curada por Santa Teresinha de Lisieux, que apareceu para ela e a curou e disse que ela teria uma missão muito grande dentro do cristianismo. Imaginem ela dentro da Alemanha, no início do hitlerismo, né? E manteve uma missão que durou até 1960, quando ela reencarnou. Teresa Neumann era uma médium fantástica, a ponto dela só se alimentar com uma hóstia por semana. Ela vivia de luz, literalmente. Vocês olham a foto dela, não é nenhuma magra esquelética. Ela é bem redondadinha, rosinha, com aquele lenço na cabeça. O que Teresa Neumann fazia? Todas as sextas-feiras ela entrava num transe. Nesse transe, ela reproduzia a paixão de Jesus, com sangramentos nos olhos, das mãos, ficava com cravos. Ela foi fartamente estudada por sábios de várias escolas, tanto alemães quanto de fora da Alemanha. E nesses transes ela falava em aramaico e descrevia cenas do cristianismo inicial. Então tem cenas descritas por ela que são fantásticas, por exemplo, ao descrever a cruz de Jesus. Jesus não foi crucificado, como a gente fala, numa cruz perpendicular. Ele foi crucificado, como era o costume, numa cruz em forma de Y. Esse era o costume romano da época. Então, ela vai descrevendo fatos que depois foram confirmados por pesquisas históricas, mostra o momento que Jesus sai do túmulo. Ela descreve como quase como uma explosão atômica, com a pedra saindo e a entidade saindo dali de dentro em luz completa. E ela fala de José de Arimateia. O que ela diz de José de Arimateia, Valéria? E aí eu confio nessa fonte, que eu acho que é interessante. José de Arimateia, além de ser um membro do Sinédrio, era muito rico. E Jesus, ao contrário do que às vezes se tenta pregar nessas visões dualistas, né, que tentam jogar ricos e pobres uns contra os outros, o rico por si só é uma pessoa que tem um egoísmo fundamental, e a gente vê esse mundo aí, é fruto desse tipo de rico. Mas há exceções. José de Arimateia era uma dessas exceções, e ele tinha um carinho enorme por Jesus, e ele dava um suporte, ele era o suporte do movimento do caminho. Era o José de Arimateia quem acolhia Jesus e seus discípulos. Ele tinha uma casa de campo nas proximidades de Jerusalém, que ficava no alto. Jerusalém fica no deserto da Judéia, no alto das montanhas do deserto da Judéia. A casa de campo dele ficava um pouquinho abaixo, num lugar bastante acolhedor, e ela descreve que Jesus ficava muitas vezes ali descansando, acolhido por José de Arimateia, aproveitando, né, o que ele podia oferecer. Tanta verdade que nos evangelhos se descreve o conflito que havia entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista e os seus próprios discípulos, porque Jesus muitas vezes concordava em ir à casa desse tipo de pessoas para poder ir lá a banquetes, e Jesus até brinca, diz assim: olha, o João Batista veio, era uma asceta, se vestia de pele, não comia nada, só gafanhoto com mel, ia para o deserto fazer jejum, e vocês dizem que o cara é maluco. Aí venho eu, que vou para as festas, tomo vinho, como, canto, brinco, vocês dizem que eu sou um glutão e um beberrão. Então essa geração é igual aquelas crianças que chegam lá, a gente toca flauta, vocês não dançam. A gente canta lamento, vocês não choram. Então quando a gente tem uma visão dentro da gente distorcida da realidade, você não vai aceitar, você vai criticar e julgar sempre tudo aquilo que aparecer na sua frente. E Jesus era acolhido por José de Arimateia, tinha uma casa maravilhosa, segundo ela, e ele ficava ali, descansava com seus discípulos, e formou-se uma grande amizade entre ele. E José tinha realmente, era posse dele, o terreno, aonde no Gólgota, que a palavra Gólgota em hebraico é o Monte da Caveira. Até em Jerusalém houve um inglês, quando os ingleses dominaram a Palestina, ele descobriu, ele um dia estava andando por volta e viu um monte, né? O Zé Carlos lembra bem disso. E esse monte tem a forma de uma caveira, e embaixo dele tem um jardim, onde havia um lagar, como está escrito nos evangelhos, de azeite,
E esse terreno era comum para os ricos, as pessoas prepararem seus túmulos, porque naquele momento se acreditava na ressurreição dos mortos entre os judeus também. Então, o enterro era feito com todo cuidado, na terra, né? Um ritual todo preparado, especial, para que na ressurreição todos estivessem preservados. Se acreditava que a ressurreição era muito próxima no tempo, né? Então, o José de Arimateia tinha um túmulo preparado. Ele pegou, foi com um membro do Sinédrio, pediu e conseguiu de Caifás a liberação do corpo de Jesus para que ele pudesse ser enterrado antes que o Shabat começasse. É proibido fazer qualquer tipo de enterro durante o Shabat. E Jesus era efetivamente um judeu. Então ele vai e consegue, imagine a força política que ele tinha. Libera esse corpo para ele enterrar, e ele enterra na sua propriedade, muito perto do monte. O monte ficava fora dos muros da cidade, e José de Arimateia, portanto, se torna alguém, e depois as tradições místicas vão ligá-lo a Maria Madalena, porque ele teria levado Maria Madalena para a França, para o sul da França, onde lá tem, né, aquela... Exatamente. Então, é uma figura excepcional. E essas descrições de Teresa Neumann são as descrições que eu acho que se deve dar conta pela precisão das coisas que ela descreve nos seus transes. Tem uma história até interessante. Paramahans Yogananda foi visitar Teresa Neumann. Ele descreve isso no seu livro. E ele levou com ele um dos irmãos da Dayamata, né, que ele chamava o seu James Wright, e como companheiro dele. E eles foram para a fila no dia que ela entra em transe. E ele ficou ali, para mostrar o Yogananda, se entrei em superconsciência, que era para ver se aquilo ali era verdade ou se era mentira. E ele ficou, não, eu vi que era absoluta verdade. Ela era uma santa, realmente, no sentido amplo da palavra. Ele foi, entrou na sala e viu que daqui a pouco ele um barulho que parecia que caiu uma bomba. Era o companheiro dele, quando entrou, viu ela toda ensanguentada, desmaiou, caiu de costas, tiveram de carregar ele para fora, porque não aguentou ver a cena, que realmente era. E ela falava em aramaico, falava o tempo inteiro, se anotou, há livros publicados, hoje não tem mais, sobre ela, e foi isso, que saiu da Teresa, vamos lá, Antônio. Vou te ajudar, vou te pedir para me ajudar a compor a pergunta. Isso já abordou algumas vezes aqui na sua palestra, a questão de você ter o livre-arbítrio para criar o seu destino. E isso é um tema que me desperta muita curiosidade. Quando você passa por leis, karma, sacerdotal, isso já abordou algumas vezes. Essa é a ideia. Eu vou tentar ser bastante conciso, tá? Isso a gente aborda depois do Brasil. Nós somos donos do nosso destino, tivemos um dono. Como nós abdicamos desse entendimento, nós passamos a ser os mobilizadores passivos das nossas forças criadoras. Entregamos isto a condicionamentos, né? E passamos, porque quando você entra no karma, há um primeiro momento que você gera uma causa. Vamos imaginar isso lá, né? A história do Adão, o pecado original. Separou de Deus, entrou a lei do karma. O que se pensou separado de Deus, entrou em função da lei do karma. Então a causa e o efeito vai começar a acontecer. Essas cadeias de causa e efeito vão se revezando, porque você não sabe mais o que é causa. A causa original já foi muito longe. Então essa série de coisas forma uma massa de condicionamento que nos prende a cadeias de causa e efeito geradas por nós mesmos. Então é muito difícil para nós, nos estados que a gente vive, entender que nós somos livres para exercer o nosso destino. Porque na hora que a gente pensa nisso, tenta fazer o movimento, a gente encontra aquela massa de coisas que vem de trás, que nós geramos, e que vai apontar aparentemente para o contrário. Né? Eu quero ser livre, eu quero isso aquilo, mas os problemas continuam acontecendo, as coisas continuam ocorrendo, e aquilo tudo vem como um rodão. Né? Como é que você se livra disso? Por isso é que eu estava contando naquele início lá que Jesus falou da lei, que ele não vim falar da lei de reencarnação, eu vim falar da lei do Espírito. Tem um caminho para que se entre dentro de uma liberdade espiritual, e o que ele está dizendo não foi diferente de nenhum dos outros avatares, em que você consegue romper essas cadeias. Essas cadeias, elas existem como lei enquanto você dá validade a essa lei. Como é que eu não dou validade?
eu preciso ter algum tipo de movimento para isso, para me libertar. E ter a consciência de que, no primeiro momento, imagina você andando num trem a 150 km por hora, você está dentro daquele trem, eu quero saltar. Né? Bom, se eu saltar dentro do trem, levando em conta tudo aquilo que está de volta, eu vou me arrebentar. Então, eu tenho que imaginar, eu quero saltar e para isso eu preciso fazer o trem diminuindo, parar, para que eu salte dele. Esse movimento de fazer parar, esse é que é o processo de libertação que nós precisamos fazer, entendendo que por um tempo o trem ainda vai andar a uma velocidade que vai diminuindo, ou seja, os nossos karmas vão sendo controlados, mas em algum momento você salta desse processo. A gente não vai estender isso muito, a gente volta a falar isso em termos de palestra, mas os conceitos modernos, como da física quântica, nos ajudam a entender isso. No passado nós temos o que acontece. Os futuros são futuros possíveis, por força desse passado que a gente tem. Mais prováveis uns do que outros por força do karma que a gente gerou. Mas nenhum deles é 100% até a hora que acontece. Portanto, o intervalo que eu tenho entre o fato previsto pelo meu karma acontecer e o que eu estou hoje, nesse momento, é um momento sagrado para que eu possa fazer movimentos que me desviem desses destinos que eu não quero para destinos que eu quero. E é interessante saber que destinos você quer. Também porque, né, você pode querer só coisas para o ego. Isso não vai te levar a uma libertação, vai te levar a se manter dentro dessa lei. A libertação, ela precisa que haja uma real libertação até dos conceitos egóicos. Portanto, é um trabalho que a gente tem que fazer diariamente. E cada dia é um dia. A gente vai falar isso aqui, né, na hora da meditação. Luiz, só na hora que você falou do conceito quântico, se fosse nesse conceito, o cara está no trem, seja 150 km por hora. Nesse novo conceito que você falou, ele pode dar o salto do trem nessa velocidade. Porque não existe esse percurso de ele saltar do trem nesse mundo quântico. Ele está no trem e depois está fora do trem. Pode, não é complicado não. Eu posso sim, claro. Se eu conseguir me dominar imediatamente, eu salto fora do trem. Eu acho que está diretamente relacionado à evolução também, à consciência. O livre-arbítrio. Você vê que uma criança não tem o mesmo livre-arbítrio que um adulto. Um anjo tem um livre-arbítrio muito maior do que um selvagem. É isso. Agora, na verdade, quanto mais você tem consciência, mais a sua vontade, a vontade de Deus se transforma em uma só. Né? E aí você, mas para alguém ter a vontade de Deus como sua, é preciso abrir mão de tudo aquilo que eu acho que seja a minha vontade, sem que isso signifique a gente estar baixando a cabeça para as coisas acontecerem sem que a gente tenha nenhum movimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gabriela, peraí. Acho que tem uma. Gabriela, dentro desse tema que você quer falar? As discussões sobre livre-arbítrio são discussões extensas. Seja feita a vossa vontade, isso já está no plano. Isso. Mas aí, deixa eu parar por aqui, senão a gente vai. Agora, Gabriela, você tem voz para sair daí? O paradoxo é um fator. Isso aí, vamos seguir. A pergunta é, esses santos que aparecem aí, Padre Pio, Chico Xavier, essas pessoas santificadas, aparecem ali? Oi? Vai lá. Oi? Francisco, Antônio de Pádua, essa galera. Então, ela quer saber se eles vêm com essa missão já pronta ou se eles acontecem aqui. Bom, eu preciso fazer um parênteses primeiro. Tudo que eu falo aqui, por favor, não tem grau de realidade absoluta. É sempre alguma coisa que todo mundo pode questionar, deve até pensar, se aceita ou não aceita. Pode estar tudo errado, todo mundo certo. Então, esse parênteses é importante. Todos eles, ao meu ver, vêm sim com um potencial, porque tem, antes de encarnar,
um estado evolutivo, um estado consciencial que permite que isso aconteça, bem com um determinado plano. O que eu hoje tenho convicção é de que na hora que você mergulha no corpo físico, vão acontecer vários fatos que podem estar previstos. Aí a gente volta para aquilo que, dentro de um conjunto de forças que vai entrar em jogo, que são multidimensionais. Essas forças multidimensionais que entram no jogo vão fazer com que aquela alma que vem cumpra a missão a que ela está destinada de uma forma ou de outra. As modificações são geralmente na forma. A essência vai permanecer, mas o jogo de forças que vai... Vamos dar um exemplo de São Francisco de Assis. Né? Francisco de Assis teve um momento de vida muito duro. Até os 25 anos de idade, ele foi uma pessoa que teve enormes questionamentos interiores. Aliás, quase todos os santos são assim, vêm assim. Um deles é alguém que chega e vence aquilo, brincando numa boa e passa direto. O mergulho nessa terceira dimensão faz com que se assuma certas características da terceira dimensão e mesmo aquele espírito muito elevado, ele tem que lidar com isso. A forma como ele vai lidar vai direcionar e vai fazer com que a vida dele se apresente. No final, tudo vira lição. Porque São Francisco ele foi, não só na parte da sexualidade, que muitas vezes é mais conhecida, né, na luta dele, que tinha com a força, a energia sexual é a mesma energia, né, da Kundalini e do Espírito liberto, é a mesma energia em outro grau. Não há duas energias diferentes no cosmos, há só uma que se manifesta de diversas formas. Né? Não foi só aí. São Francisco, por exemplo, se alistou num exército de mercenários para ir combater, não a cruzada em nome de Deus, mas para ir pilhar. Essa informação hoje é historicamente confirmada, mas ninguém conta, porque as pessoas acham que isso denigra a santidade de São Francisco. Eu não acho, eu acho o contrário. Eu acho que só faz elevar a percepção de um espírito que, mesmo em atividades que não eram aparentemente desequilibradas, não teve aquele estado interno. Então, para responder a tua pergunta, eles vêm com, vamos chamar assim, com um mapa traçado que é cumprido de uma forma ou de outra, mas que acaba sempre deixando uma lição. Mesmo os desequilíbrios aparentes, Paulo de Tarso, Francisco, o próprio Antônio de Pádua, são coisas que deixam, mas é um processo que não é criado aqui. Aquela criatura não se torna do nada. Né? No nosso entendimento de presciência, de precedência de vidas, um santo é aquele que já acumulou no passado experiências que permitem que ele tenha uma encarnação. O que não quer dizer que a gente não aspire a essa santidade como um objetivo único. Né? Na verdade, é o que nós temos que ser. Está escrito na Torá, foi repetido por Jesus: sede perfeitos, como eu sou. Está na Torá. Ligados a mim. Jesus repete: sede perfeitos, como é o meu Pai celestial. Então, o nosso objetivo é a santidade. Não há origem. Bom, eu vou dar um pouquinho mais, que já tem gente, né? Fala. É Fátima, Ana Marisa. Sobre os anos de juventude de Jesus, para uma canção da Nanda traz uma evidência que passou pela Índia. Assim, se existem outros registros, assim, outras tradições registradas fortemente. Existe uma tradição dentro do. Hein? Fala. A pergunta é sobre a infância e juventude de Jesus, até a parte que não é escrita. Que ele passou pela Índia, teve outros conhecimentos. Ela quer saber se há outros indícios, outras histórias sobre isso. Então, além da tradição, essa tradição é baseada num conceito árabe sufi. E falam que Jesus, inclusive, está enterrado em um determinado lugar, não sei se na Índia mesmo, na Afeganistão, depois ele foi viver ali. Eu acho que isso é irrelevante em relação ao processo como um todo. Eu não sou capaz de te dizer, eu particularmente acredito que Jesus, nessa passagem, não saiu fora. Eu acho que ele ficou o tempo inteiro em Nazaré, ali, como um ser meio que comum. Tanto é verdade que nos evangelhos, apesar de
que alguns evangelhos apócrifos descreverem que Jesus já fazia milagres quando era pequeno, né? A sensação que eu tenho é de que ele era um ser que se domina por uma experiência direta e já vinha trazendo, independente a gente queira dizer quem ele seja, né? O governador espiritual do planeta com muita influência, como um ser já cristificado, ou alguém que já vinha de muitas encarnações em outras vidas, em outros planetas mesmo, trazendo uma iluminação muito forte, que veio com essa missão, né? Mostrar a natureza crística que nós todos temos dentro de nós. Eu particularmente acho que ele ficou ali em Nazaré numa boa, quietinho. Tanto é verdade que quando ele começa a sua missão, em Nazaré ele jamais será aceito. Jamais será aceito. E tem um comentário que ele faz: nenhum profeta é aceito na sua própria terra, nenhum médico cura quem o conhece, quem ele conhece. Porque as pessoas não têm. Pô, eu conheci esse. Ele era um carpinteiro. Depois daqui ele começa a chegar e dizer que coisas acontecem. Não. Nós temos essa tendência a não acreditar. Então, por esse tipo de informação, eu acho que pode ser que ele tenha ficado realmente o tempo inteiro ali, até a hora que ele começou a realizar o seu trabalho. Pode ter ido para a Índia também, não digo que não. Há informações, há evidências, ou paramanças que eu não apresento que ele estava nisso. Né? Bastante condição. Que ele participou dos essênios, essa participou da escola do Egito, Crótico. Isso. Tem várias explicações. Enfim, por isso é que eu acho que não é o fundamento, não é o mais importante da história. O mais importante da história é aquilo que ele vive e traz para nós todos como modelo. Né? A mensagem que ele manda e que vive, principalmente isso. A pergunta é: onde há diferenciação entre alma e espírito? As nomenclaturas são diversas. No caso aí, eu falei usando o mesmo significado para as duas coisas. Quer dizer, quando a gente falou de espírito, falou de alma, porque o católico fala alma, né, se refere a isso como alma, então ele conversa com uma alma que está no purgatório, né, e o espírita usa espírito. Mas essas duas palavras, elas podem dar significados muito diversos disso. Né? Quando a gente vai, por exemplo, tentar explicar quais são os graus de manifestação do ser, alguns utilizam, por exemplo, a alma e o espírito como coisas em graus, em gradações vibratórias diferentes. Por exemplo, para o judaísmo cabalista, nós temos uma alma mais próxima da alma física e almas que vão se dividindo em diversos graus até chegar àquela que une com Deus. Para a teosofia, a alma é um dos estágios desse processo. Então, assim, eu usei aqui nessa hora as duas coisas como uma só. E para usar a definição católica e usar espíritos como os espíritos dentro do espiritismo. É uma curiosidade grega aí, mas acho que eu vou falar dela nesse momento. Exatamente. Não. Gilberto Maciel. Fala, Gil. Bem, eu particularmente acredito que nós estamos num planeta Terra aqui como se fosse um grande laboratório, que nós seríamos todos originários de outros planetas, de outros sistemas. Mas o que eu quero saber lembrando de uma palestra sua em que você lembra de Alibaba e os 40 Ladrões, onde você diz que abacadabra quer dizer quando eu falo, eu crio. Aí eu lembro assim que tudo começou no princípio era o verbo e o verbo era Deus. E assim sendo, a minha pergunta nós seríamos subpersonalidades, olhando pelo lado da apometria, que quando nós pensamos, nós criamos, e nesse caso a pergunta realmente é: nós seríamos subpersonalidades criadas através do pensamento de Deus? Não deixa de ser. E sub por enquanto quando a gente quer. Agora a gente não é mais sub. A gente é sub porque quer.
Sua pergunta é uma pergunta também que demanda a gente conversar, porque na verdade é assim. A gente tem que, dentro da nossa capacidade atual, de compreender a realidade, você particularmente acredita que nós somos seres sementes vindas de outros planetas. A nossa forma de entender o cosmos está se alargando cada vez mais. Vai crescendo a nossa... Só se a gente imaginar que há 500 anos atrás, só há 500 anos atrás, se acreditava que o Sol girava em volta da Terra e que as estrelas ficavam paradas nas esferas, gemendo aquilo tudo. Hoje, mal a gente consegue ter no nosso comum de visão, que o tempo e o espaço, por exemplo, são relativos, e que, por exemplo, um elétron num salto quântico, referindo-se ao que o Michael falou, na história de sair do tempo sumindo, quando ele salta realmente de um orbital para outro, você não tem traço, ele some literalmente. Ele entra numa outra realidade, ele não salta e ele não é traçável nesse salto. Tantas percepções hoje que nos mostram o quão pequena é a nossa capacidade de compreensão, que todos os exercícios que a gente faz são exercícios temporários, são exercícios parciais. Então essa visão de que nós somos subpersonalidades ou emanações de uma divindade onipotente é, para mim, sim, uma verdade. Nós realmente somos emanações ou raios da divindade que, um processo que só a divindade, inclusive eu evito falar essa palavra Deus, porque quando a gente fala Deus, a gente meio que define e coloca num lugar que as nossas tradições mostram como algo separado de nós. Mas essa emanação da divindade, que não só nós, mas tudo no cosmos para mim é uma realidade. Mas isso, a forma como isso se manifesta, a forma como isso se desdobra, a forma como isso se desenrola, a forma como esse drama se dá, de ida e de volta, de retornos, por exemplo, dentro da visão hindu, essa criação e essa manifestação é como se fosse uma respiração. As famosas respirações ou kalpas brahmânicos. A cada respiração cria-se um universo de milhares de socorrer todos os meus escravos aí. Isso é ótimo para quem estiver em Portugal. E se desfazem os universos quando você inspira, Brahma inspira de novo. Mas Brahma nem é o Deus criador único e primordial. Brahma é um criador que surge a partir de Vishnu, que por sua vez vem de algo ainda maior do que ele, que é a Mãe Divina, que por sua vez vem de algo que é incomensurável e indefinível, que não é mãe nem pai. Então, o que nos faz mantermos no caminho é entender que, apesar de todas essas gradações, tudo isso tem um grau de unidade, de ligação, que nos faz todos um só. Em algum ponto, toda aquela potência desse Pai indefinível está concentrada nesta nossa condição hoje consciencial muito fragmentária. Que seja o processo qual for, nós estaremos sempre buscando essa consciência e vamos encontrar desafios à frente, vamos encontrar surpresas enormes à frente. Só a gente fazer uma relação. Se há 500 anos atrás a gente achava que girava em torno da Terra, hoje a gente já vê outras coisas, imagina daqui a 500 anos o que vai ser. Certamente, eu particularmente acredito também em habitações que todos os planetas da galáxia são habitados, que em vários graus de manifestação da vida existem, e tudo isso se interrelaciona numa cadeia cada vez mais coerente, aparecendo para nós com mais coerência, com mais grau de consciência. Se a gente pudesse hoje limitar ou determinar alguma coisa primordial em tudo é a consciência. A consciência está em tudo. Nós, bobamente, achamos que a consciência é apenas algo nosso, do homem. Isso é uma infantilidade tão grande quanto aquela de ver o Sol girando em torno da Terra. Muito rapidamente a gente vai perceber, já estamos em ponto já. Não há mais saída para que a gente não salte no entendimento de que tudo tem consciência. Mesmo aquilo que nós... Vocês querem ver o absurdo? Vou dar um exemplo para vocês. Tudo ganha consciência em algum grau. Mesmo as coisas inanimadas, aparentemente inanimadas, tem um determinado grau de consciência que vai se formando ali. Por isso aquela bobagem das máquinas. As máquinas têm um determinado grau de consciência.
Não se iludam. E aquele grau de consciência está refletindo alguma coisa que vem da nossa criação. Como nós somos reflexos de outra criação. E vão ter consciência não porque aquilo está separado de tudo, é porque faz parte desse contínuo da consciência se manifestando em tudo. Eu sempre brinco, por exemplo, a gente tem um objeto que você guarda na sua casa, né? Aquele objeto ganha um grau de consciência, tanto é que os psicômetros conseguem ver as informações que estão registradas ali, conseguem entender, mas mais do que isso, não é só ver a informação, é entender o quanto aquilo está conscientizado em um determinado nível, que pode ser ainda muito longe do nosso, mas tem já um jogo de forças. Não há inanimação, ou seja, não há morte nos universos. Bom, vamos. Tem a Ana Cláudia Barbosa. Pode ser? Ana, está aqui. A minha pergunta é sobre meditação. Eu comecei a meditar, eu escolhi o livro do Meditador, e eu levei muito a sério. Eu falei assim, se ele consegue, eu também consigo. E comecei a meditar com frequência e percebi uma diferença em mim, na minha vida. E ele começou a me centrar, eu comecei a sair um pouco daquela coisa, né? Do eu e boy. Só que eu percebo que você não consegue manter isso por muito tempo, você repite, você vai. Vidas e voltas. Exatamente, não consigo manter. Mas você manteve ainda assim você mantém a sua meditação produtiva? Assim, não tanto. Tá. E assim, à medida que eu não medito tanto, eu percebo que eu também medito como se fosse um exercício, né? Você sempre vai. Quando você para. E a Yogananda fala que a melhor forma de você se libertar e evoluir é meditando. Então, é isso mesmo? Será que é só meditando que a gente vai É um dos caminhos. Isso demandaria. A pergunta era sobre meditação. Ela faz a meditação e ela sente que ela oscila entre uma consciência mais elevada e uma mais baixa. Ela quer saber como resolve esse paradigma. Você sabe por que acontece isso? Porque nós estamos num mundo dual em que a gente acha que as coisas são certas ou erradas, nós somos mal ou bem, existe a melhor ou pior. Não é fácil. A única forma da gente se desligar desse processo, primeiro é você manter a rotina. Quero meditar. Hoje eu consegui, muito bem. Amanhã não deu, eu não estou fazendo errado amanhã. Então, quando a gente aponta para esse tipo de julgamento, para hoje, para nós mesmos, para nós próprios, a gente está imediatamente acionando forças que vão te desestimular em relação a... Você viu como é que a sua pergunta foi? Só tem esse método? Porque qual é a sua concepção do método? É algo que o Yogananda diz que você tem que entrar em meditação, começar a entrar. Você está modelando no pico da história, e aquele pico, para atingir, para você olhar aquela história muito grande, eu não vou conseguir chegar no caminho. Né? Eu tenho que meditar 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu tenho que não sair nunca da concentração profunda que a meditação real nos traz. A primeira coisa que a gente tem que fazer é não julgar a nós mesmos. Então, no primeiro momento que você conseguiu hoje, ótimo, também nenhuma coisa demais, não sou nenhuma. Amanhã não conseguiu, importa, passou um dia que eu vou tentar no outro. Você vai começar a ver primeiro o seguinte, que vai desaparecer aqueles momentos. Depois, o tempo de meditação, para muitos, o Babaji falou isso, às vezes uma pequena meditação pode levar a estados muito importantes. O importante na vida é a consciência. E quando você medita, o que você tem que buscar são esses estados de consciência mais amplos, ainda que seja num espaço pequeno de tempo, ainda que seja em alguns dias. A tendência depois é que isso vá se tornando algo comum. Quando você vê, esse processo saiu inclusive dos momentos de meditação e passou para a tua vida diária. Você entra num estado que cada vez mais se aproxima daqueles estados que você atinge na meditação. Então, assim, a pergunta é, eu vou ter que meditar cada vez mais para poder chegar nesse ponto? Não, a meditação é um instrumento que vai abrindo outras portas também. À medida que ela abre portas de consciência, outras coisas vão chegando como ferramentas para você usar. É você passar a usar outras coisas. A oração tem que estar sempre junto, claro.
Mas os estados de oração, muitas vezes, são silenciosos e estão ocultos no teu dia a dia. Você, às vezes, está fazendo um trabalho normal do teu dia, está fazendo uma atividade completamente mundana, e aquele estado já está dentro de você. A meditação vai levando a esse estado. Então, você não pode medir o resultado da meditação, do sucesso dela, pelo tempo que você fez, pela forma como você consegue fazer. É claro que isso é importante, mas nunca com um julgamento que te faça nunca se cobrar. Falou a palavra. O próprio Yogananda, ele botava em níveis de estados, lembra? Tem aquele lá, chega até o nível de Kalpa Samadhi, não sei o quê. O próprio Yogananda bota em estágios da meditação, então é uma dica, né? Agora é a Ângela Quintela. Ela quer falar do retorno à origem, retorno à unidade. Ela quer saber se a mediunidade é um instrumento positivo para isso. É um instrumento positivo, certamente é, só que é um instrumento muito desafiador. Por quê? A mediunidade, quando você desenvolve ela sob a ótica do ego, ela pode te levar ao caminho oposto que você está desejando. O que é a mediunidade? Você abrir portas de contato com esferas que são habitualmente, que passam desapercebidas pela nossa percepção. Então você vai passar a ter graus de percepção, seja por vidência, por clareaudiência, por comunicação intuitiva, pelo que seja com entidade. Mas isso, essas portas abertas, não determinam em nada o seu estado interior. Então, quando a pessoa não cuida de fazer um desenvolvimento da sua consciência em níveis mais altos junto com a mediunidade se torna, ao contrário, um fator gerador de grandes perturbações. Porque médiuns sempre houve, mediunidade sempre existiu. Você pode usar a mediunidade para poder favorecer o teu ego. Você pode usar os poderes, entre aspas, os dons que isto, né, traz para você para poder alimentar o seu ego. Então não levou a nada. A mediunidade é uma ferramenta importante quando está vinculada a essa determinação de atingir esse estado de consciência de unidade com o divino. Então, se não, é melhor não fazer, nem se meter nessa área. Por isso é que certas escolas espiritualistas são duras quanto ao desenvolvimento mediúnico, proíbem, acham melhor. A gente aqui acha que não é assim. Pode sim, mas pode desde que a própria palavra já ajuda, para não esquecer, médium, desenvolvimento da mediunidade é um meio, não é um fim. É meio para atingir uma santidade. Jamais o fim em si mesmo. Pode ser o médium maior do mundo, um fenômeno de toda a ordem, e não ter dentro de mim nada de consciência divina. Né? Ou posso ter a consciência divina, porque a mediunidade não está, né, nos dons que serão. A última a educação mediúnica, a educação é fundamental, a educação da consciência. O espírito é eterno e infinito. Em algum momento deixa de existir? Talvez exista algum ponto? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não sei responder essa pergunta. É verdade. Vamos abrir essa frase. Show de milhão, essa é de 1 milhão. Na minha percepção, o que acontece? Essa história do Nirvana, que agonia muito a gente perder a nossa individualidade. Eu acho que isso não ocorre jamais. Você nunca perde a sua individualidade. A sua individualidade ela vai ganhando amplitude, em algum momento ela se torna tão ampla que ela, vamos chamar assim, muda muito o patamar que a gente hoje tem. Mas é um grau de consciência tão grande que já não me importa mais ali essa agonia que a gente tem no mundo dual de perder a individualidade. Você entra numa super individualidade, uma super consciência que provavelmente mantém toda a sua estrada passada, mas te dá ainda assim um outro patamar de visão muito amplo. Eu tinha trazido até hoje aqui uma... Acho que é legal para botar. É? Vamos botar aqui? Eu acho que você falou do
Namyo. Você fala do vídeo que a gente preparou? Na verdade, assim, eu vou... Você fala do vídeo das estrelas, tá, ok. Eu ia fazer com vocês, vou deixar para a próxima segunda, né? Como diz Bezrat Hashem, é uma boa expressão, que Deus permita e não que se Deus quiser, porque se Deus quiser eu estou duvidando. A gente quando fala alguma coisa que Deus permita é mais assertivo. Eu conselho a gente trocar o se Deus quiser por Deus permita, uma afirmação. Ou graças a Deus. Deus quer, por aí vai. Mas enfim, para a próxima semana eu estava pensando em trazer uma meditação que tem tudo a ver com a tua pergunta. O Buda, que trouxe o conceito do Nirvana, que é esse, né? Sumir a existência no mar de infinitude onde não há mais nada, né? Ele fala no seu último sutra, o Sutra de Lótus, que é o sutra mais sagrado do budismo, onde o Buda chama um dos seus discípulos, Sarihotsu, um dos mais sagrados, e diz a ele: essas pessoas pensam que eu estou aqui, mas eu estou e não estou. Eu sirvo a milhares, eu vivo em permanente serviço, e para eles, aparentemente, eu entro no Nirvana. Mas entrar no Nirvana não significa perder a minha individualidade. Eu aparento entrar no Nirvana, mas eu estou sempre aqui. E ele, falando isso, quer dizer também que ele está, o Buda está dentro de nós, a natureza búdica, que é a natureza crística, que é tudo aquilo que nós estamos buscando. Essas palavras definem o mesmo estado, esse estado de consciência superior que nos leva a vencer a multidão de pecados, a entrar num outro reino que não é o reino do karma, no sentido das ações e reações, é superar a causa e efeito. Né? Então, o Buda fala isso. Outro dia eu tinha trazido uma meditação, que é um mantra feito por um grande mestre que se tornou um Buda quando o budismo foi para o Japão, chamado de Tiren Daishonin. E ele tem, muita gente já deve ter visto esse mantra, né, que ele trouxe um mantra que é a percepção do Sutra de Lótus como lei e a força do som. Ele falou o verbo. Nesse plano tridimensional, o que manda é o som. Quer dizer, o que manda é o som ligado ao pensamento, ligado à consciência, tá? Porque quando você tem essa ligação, na hora que você emite um som, você ativa forças, você materializa coisas, materializou o universo inteiro. Então nós somos capazes, o mantra tem isso. Esse mantra é o Nam-myoho Renge Kyo. Um mantra que está ligado ao Sutra de Lótus, é o último Sutra do Buda, antes de que ele desencarne, que ele deixe essa mensagem. Então, eu acho que a gente não perde a individualidade, a gente entra numa super individualidade. Na gota você vira o oceano. Então, você entrar numa gota e virou o oceano, eu acho que a gente ganha, não perde. Não desaparece, bem lembrado. Onipresente. Ela está nesse estado, ela está. Tanto que a meditação que a gente vai fazer aqui, já acabou, vou botar o vídeo, a gente vai passar um pouquinho. Isso aqui era só a preparação da meditação. Mas vamos ver o vídeo, que ele é bonitinho, e a gente faz uma oração e depois faz a meditação, emendando no Nam-myoho, para tentar a gente destravar esse processo de consciência, para entender essa consciência mais ampla que pode ser atingida por nós. Pode apagar as luzes, então. Isso é um vídeo que está disponível na internet. Hoje isso é um auxílio enorme da internet para essas coisas. Ele mostra o quanto é pequeno o nosso domicílio planetário em relação. Isso só em relação ao nosso universo físico. Imaginem essa coisa elevada para os universos infinitos. Vamos procurar olhar isso agora, para a gente não estender muito o nosso trabalho, como um estado de oração, como um estado de contemplação.
barco para os braços exteriores da galáxia. Isso era a preparação para a nossa meditação, como nós estamos já bastante adiantados. Vamos só agradecer a oportunidade que nós temos hoje aqui juntos. As forças que estão, os amigos espirituais que aqui estão sempre ao nosso lado, possam a cada um de nós derramar tudo aquilo que necessitamos sob a forma de luz viva, a tocar todos os centros, todas as células do nosso corpo, dos nossos organismos sutis. Que essa oração possa se levantar como um grande brado, um clamor de nossas consciências partidas que querem se unir ao Pai, ao amado Pai Celestial. É também nossa mãe divina. Que essa força unificada, representada pela oração de todos nós, vá e realize a sua obra, unida a tantas outras que sobem incessantemente nos corações dos devotos. Realize a sua obra de iluminação, de transformação, de libertação. Que os nossos seres mais amados possam receber esse amor infinito. Aqueles que ainda nos veem como inimigos, porque nós não os vemos, possam também receber.
que, muito breve, a unidade estabeleça a sua vitória. A vida do Espírito estabeleça a sua vitória. Que nós possamos ser mensageiros, conscientes, servos verdadeiros dessa vida. O amor que brotará cada vez mais forte e profundo dentro de nós. Que a paz viva convosco, que sejamos protegidos e amparados, que cada dia seja sacrosanto e que essa semana que se inicia possa ser abençoada. Muito obrigado a todos. Desculpa qualquer coisa, já vi que a experiência foi boa, vamos fazer a repetida. A gente avisa com mais antecedência. Agora que deu certo.